Aldir Blanc Mendes, Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1946, Rio de Janeiro, 4 de maio de 2020, foi um compositor e cronista brasileiro. Médico formado pela Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, hoje parte da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, com especialização em psiquiatria, abandonou a profissão para se tornar compositor e um dos grandes letristas da história da música brasileira. Em 5 décadas de atividade como compositor, foi autor de mais de 600 canções, com cerca de 50 parceiros, dentre os principais: João Bosco, Ginga, Moacir Luz, Cristovão Bastos, Maurício Tapajós e Carlos Uira. Entre seus trabalhos mais notáveis, como compositor estão Bala com Bala, O Mestre Sala dos Mares, Dois pra Lá, Dois pra Cá, De Frente pro Crime, Que de Cavaquinho, Incompatibilidade de Gênios, O Ronco da Cuíca, Transversal do Tempo, Corsário, O Bêbado e a Equilibrista, Catavento e Girassol, Coração do Agreste e Resposta ao Tempo. Além de compositor, Blanc foi também cronista, tendo escrito colunas em publicações, como as revistas O Pasquim e Bundas, e os jornais O Globo, Jornal do Brasil, e O Dia. Muitas dessas crônicas foram lançadas mais tarde como livros, como são os casos de Rua dos Artistas e Arredores, Porta de Tinturaria e Vila Isabel, Inventário da Infância. Apaixonado pelo Vasco da Gama, escreveu, em parceria com José Reinaldo Marques, o livro Vasco, A Cruz do Bacalhau. Salgueirense boêmio por muitos anos, acabou se tornando uma pessoa quase totalmente reclusa em seu apartamento na Muda, no bairro carioca da Tijuca. Segundo o próprio Aldir, sua reclusão era consequência de uma fobia social desenvolvida a partir de um grave acidente de carro, em 1991, que limitara os movimentos da perna esquerda. Em 2010, ao descobrir sofrer de diabetes tipo 2 e pressão alta, parou de fumar e consumir álcool. Em 2020, dias após ser internado em estado grave com infecção urinária e pneumonia, morreu em decorrência da Covid-19. Vida pessoal. Blanc nasceu em 2 de setembro de 1946, no bairro do Estácio, no 10º mês de gestação de sua mãe, Helena, cujo trauma deixou uma espécie de depressão pós-parto na mãe. Nunca mais engravidou, e quase não saía de casa, comportamento mais tarde adotado pelo filho, até sua morte, em 2002, com 80 anos. Seu pai, Alceu, era funcionário do antigo IAPT e amava jogar sinuca e nos cavalinhos. Sujeito de poucas palavras, tornou-se o maior amigo de Aldir com o tempo. Filho único, teve no avô materno, o português Antônio Aguiar, a presença mais afetuosa em sua infância, que praticamente criou o neto na casa de Vila Isabel, bairro onde estariam tipos e cenários fundamentais para os textos e as letras do futuro compositor e cronista. Aos 11 anos, seus avós foram morar no Estácio. Com o passar dos anos, o contato com os malandros da área ficava cada vez pior, o que levou os avós a persuadi-lo a morar com um primo um pouco mais velho, na Tijuca, que o levou a conhecer bailes, noitadas boêmias, mulheres, futebol, a quadra da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, que se tornaria a Escola do Coração de Blanc, os blocos de carnaval. Aluno exemplar em biologia, conseguiu ingressar em 1965 na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, de onde saiu em 1971 com especialização em psiquiatria. Fez residência dentro do Centro Psiquiátrico Pedro II, no Hospital Gustavo Riedel, em Engenho de Dentro, mas como se negava constantemente à rotina de eletrochoques em pacientes do manicômio, saiu de lá após um ano, para abrir seu próprio consultório, no centro do Rio. Às vezes, chamava o paciente para conversar na rua ou num bar. Assim foi até 1973, época em que já era um parceiro de João Bosco e gravado por Elis Regina, e tinha vontade de se dedicar exclusivamente à carreira de compositor. Concretizou a decisão em 1974, logo após o trauma deixado pelas mortes de Maria e Alexandra, as filhas gêmeas prematuras de 7 meses, que seriam as primeiras de seu casamento com a professora Ana Lúcia. Dessa relação, eles teriam mais tarde as filhas Mariana, nascida em 1975, e Isabel, nascida em 1981.
Quando Blanc se casou com a professora Marie Sá Freire, em 1988, ela já tinha 2 filhas, Tatiana e Patrícia, que foram criadas como suas também. Viveu por muitos anos em seu apartamento na Rua Garibaldi, na Muda, onde frequentou assiduamente os botequins da região. Nunca viajou para fora do Brasil. Durante a década de 1980, passou a beber com maior frequência, foi se afastando de alguns hábitos sociais e foi desenvolvendo fobia social, chegando a ser diagnosticado com depressão. O quadro piorou e o levou a viver em reclusão quase permanente na década seguinte, agravada por um grave acidente de automóvel, sofrido em 1991, que lhe dificultou para sempre o movimento da perna esquerda. Sem poder andar nas ruas com a frequência de outrora, às vésperas da Copa do Mundo, FIFA de 2010 recebeu diagnóstico de diabetes tipo 2, o que lhe exigiu o fim do consumo de álcool e de cigarros. Embora recluso, adorava falar pelo telefone com os amigos, onde comentava o noticiário e compartilhava informações sobre a família. Além do tempo dedicado ao convívio com a família e às conversas por telefone com os amigos, passava muito tempo em seu espaçoso escritório, lendo seus livros e ouvindo seus discos. Ateu, adorava ler obras sobre mitologia grega, Segunda Guerra Mundial e psicanálise, além de romances policiais. Era também grande apreciador de discos de jazz. Em 2013, o jornalista Luiz Fernando Viana lançou uma biografia autorizada sobre Blanc. Em 10 de abril de 2020, Blanc deu entrada no Hospital Municipal Miguel Couto com infecção urinária e pneumonia. Com o agravamento do seu quadro clínico, o compositor foi transferido dias depois para a unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde um exame revelou uma infecção pelo Covid-19. Na madrugada de 4 de maio, acabou por não resistir e morreu por complicações da doença. Aldir deixou a esposa Maria Lucia, 4 filhas, 5 netos e um bisneto. Carreira artística. Música. Aldir Blanc deu seus primeiros passos na música em meados da década de 1960, quando começou a compor aos 16 anos, e aos 17 aprendeu a tocar bateria, fundando o grupo Rio Bossa Trio, que com a entrada do músico Silvio da Silva, seria rebatizado para Gigabits 4. Com o novo integrante, Blanc firmou sua primeira parceria musical. Uma dessas parcerias, A Noite, a Maré e o Amor, competiu no 3º Festival Internacional da Canção em 1968. A partir de 1969, surgiu uma nova parceria com César Costa Filho, compositor do qual foi colega no movimento artístico universitário, que integrou ao lado de nomes como Ivan Lins e Gonzaguinha. Dessa parceria, classificou 2 canções no 2º Festival Universitário da Música Popular Brasileira. De Esquina em Esquina, interpretada por Clara Nunes e Mirante, interpretada por Maria Creuza. 21 Também nesse festival teve Nada Sede Eterno, defendida por Taiguara e fruto de parceria com Silvio da Silva. Em 1970, com a coautoria de Silva, despontou o primeiro grande sucesso, Amigo é pra essas coisas, que chegou ao 2º lugar no 3º Festival Universitário de Música Popular Brasileira, da TV Tupi, na interpretação do grupo MPB4. Ainda naquele ano, teve no Festival Internacional da Canção a composição Diva, feita com César Costa Filho, mas desentendimento entre os compositores por questões ideológicas, ceifou essa parceria em 1971. Em 1971, por intermédio de um amigo, conheceu o então estudante de engenharia civil João Bosco. Desse encontro, surgiu uma das mais importantes parcerias da música brasileira. Como violonista morava em Ouro Preto, a primeira leva de composições deu-se por correspondência, como é o caso de Agnus Sei, lançada como lado B de um compacto do jornal Pasquim, em 1972, que tinha como lado a inédita Águas de Março, interpretada por Tom Jobim. Ainda naquele ano, a dupla mostrou algumas músicas para Elis Regina, que gostou de Bala com Bala, e a incluiu no seu LP Elis. A partir dali, a cantora gaúcha tornar-se-ia uma das principais intérpretes da dupla, tendo gravado 20 músicas da parceria, além de ter a primazia de ouvir antes a produção da dupla naquela década, para escolher o que queria lançar.
Um dos seus maiores sucessos da carreira foi o Bêbado e a Equilibrista, lançado no LP Essa Mulher, cuja melodia de Bosco foi inspirada inicialmente em Smile, do ator e cineasta Charlie Chaplin, e cuja letra ganhou forma com outros deslocados na história, como os exilados pela ditadura militar brasileira. Assim que foi lançada por Elis, a canção tornou-se símbolo do movimento pela anistia, de 1979. A parceria Bosco e Blanc rendeu outras canções marcantes, como Mestre Sala dos Mares, Dois pra Lá, Dois pra Cá, De Frente pro Crime, Kid Cavaquinho, Incompatibilidade de Gênios, O Ronco da Cuica, Transversal do Tempo, Corsário, Bijuterias, Nação, esta em parceria Paulo Emílio e gravada por Clara Nunes, De Frente pro Crime, sucesso na voz de Simone, e Caça Raposa. No entanto, a partir da década de 1980, os amigos foram se afastando gradualmente, tendo voltado a se aproximar em 2002, quando Bosco convidou o velho parceiro para uma gravação de O Bêbado e a Equilibrista em seu songbook, e dali voltaram a se falar por telefone diariamente, além de às vezes comporem. Ao todo, realizaram mais de 100 músicas. Outros parceiros importantes na carreira de Blanc foram o violonista Ginga, mais de 80 parcerias, o sambista Moacir Luz, mais de 60 parcerias, e o pianista Cristovão Bastos, mais de 30 parcerias. Contendo apenas canções compostas com Blanc, Ginga lançou o seu disco de estreia, Simples e Absurdo, início de uma parceria que renderia músicas como Catavento e Girassol, Nítido e Obscuro e Baião de Lacan. Da parceria com Luz, vieram Medalha de São Jorge e Coração do Agreste, esta um dos maiores sucessos da carreira de Fafá de Belém e tema da novela Tieta, da Rede Globo. 9 compôs Resposta ao Tempo, parceria com Cristovão Bastos gravada por Nana Caymmi, que virou tema de abertura da minissérie Hilda Furacão. Blanc também é autor, com Cleberson Horst, da canção A Viagem, sucesso gravado pelo grupo Roupa Nova e tema da novela com o mesmo nome, sucesso em 1994. Embora tenha sido letrista de centenas de músicas, Aldir Blanc gravou como cantor apenas 2 álbuns de estúdio. O primeiro deles em 1984, Aldir Blanc e Maurício Tapajós, com Maurício Tapajós. E o segundo deles em 2005, Vida Noturna, onde interpretou 12 faixas de sua autoria. Além desses, participa do tributo em sua homenagem, Aldir Blanc IF em 50 anos, lançado em 1996, que contou com a participação de Betinho ao lado do MPB4 em O Bêbado, e a Equilibrista, e diversas participações especiais, como de Edu Lobo, Paulinho da Viola, Danilo Caymmi e Nana Caymmi. Outra de suas grandes paixões, o futebol, foi também inspiração para diversas canções, como é o caso de Gol Anulado, com João Bosco. 22 Vascaíno Fanático, homenageou Roberto Dinamite em Siri Recheado, e O Cacete, com João Bosco, e Romário Is, Zé Manés, com Ginga. Ainda compôs Coração Verde e Amarelo, com Tavito Carvalho, tema da Rede Globo para a Copa do Mundo, FIFA de 1994. Um dos últimos trabalhos de Blanc foi compor, em parceria com Carlos Uira, a trilha do musical Era no Tempo do Rei, baseado no romance de Rui Castro, e com a adaptação de Eloísa Seixas e Julia Romeu. Literatura. Paralelamente à sua carreira como compositor, Aldir Blanc começou a escrever crônicas inspiradas na sua vida nos subúrbios cariocas para os jornais Última Hora, Tribuna da Imprensa e a revista Homem, até fixar-se em O Pasquim, em 1975. Da compilação de crônicas escritas para este último, nasceriam os livros Rua dos Artistas e Arredores, 1978, e Porta de Tinturaria, 1981, que seriam reunidos em um só volume como o título Rua dos Artistas e Transversais, 2006. Em suas crônicas, Blanc reconstruía cenas do cotidiano de ruas e personagens da sua infância em Vila Isabel, que, segundo o cronista, existiram de fato, como o Primo Esmeraldo, conhecido pelas domésticas da Penha, como Simpatia é Quase Amor, cognome que inspirou a criação do famoso Bloco de Carnaval de Ipanema, Lindauro, Belisário, Pelópidas, Tatinha, Gogó de Ouro, Paulo Amarelo, Gualdir e Apetec, Tuninho Sorvete. Também foi cronista dos jornais O Globo, Jornal do Brasil e O Dia, além da revista Bundas. Menor que outras antologias de crônicas lançadas, foram Brasil Passado a Sujo.
A trajetória de uma porrada de farsantes, em 1993, Vila Isabel, Inventário de Infância, e Um Cara Bacana na 19ª, ambos em 1996. Teve em 2008 publicado Guimbas, uma coleção de aforismos, e no ano seguinte o lançamento de Uma Caixinha de Surpresas, sua estreia na literatura infantil. 7 Também em 2009, foi publicado o livro Vasco, A Cruz do Bacalhau, escrito em parceira com o jornalista José Reinaldo Marques, em homenagem ao time do Coração de Blanc. Na década de 2010, teve alguns títulos reeditados, além do lançamento de 2 antologias de crônicas inéditas. O Gabinete do Dr. Blanc. Sobre jazz, literatura e outros improvisos, compilação de textos saídos na revista eletrônica Nu, e direto do balcão reunião de colunas publicadas na imprensa.